Na sequência aqui na etapa parte 3 do vídeo Croquis Feminino Digital em Adobe Photoshop, continuando então nossa etapa, vou terminar essa parte da cabeça, né? Então o chapéu, né? Então vou selecionar aqui em cima, a gente está trabalhando, como eu disse, numa única camada, todo o desenho digital, e vamos fazer o chapéu, né? Então, como que a gente pode trabalhar aqui? Pensando numa cor interessante para o chapéu também, né? Então, como eu estou trabalhando com verde, vestido, de repente vou trabalhar o chapéu na cor do bracelete. Então, conta-gotas, eu pego a cor do bracelete, venho aqui para cima, zoom, ferramentas que eu posso trabalhar então, né? Então, por exemplo, vou começar aqui com a ferramenta laço, junto com a mesa Wacom. Então, laço, eu desenho contornando, pode ser em pedaços desta forma, pego o baldinho e jogo a cor. Ctrl D de seleção, eu tiro a seleção, né? Ctrl D. Pincel, para corrigir alguns pedaços, então eu posso continuar a função trabalhando com o pincel, dessa forma. Assim. Aqui, nesse pedaço. Ferramenta laço. Faço esse pedaço todo aqui. Baldinho, um clique, onde está a emenda, sem tirar a seleção, pego o pincel e faço isso aqui. Porque a seleção mantém o contorno, né? Ctrl D, tiro a seleção. Puxo a barra para cá. Laço ou pincel, aí como você quiser trabalhar, ou então a caneta, né? Caneta é com mouse, né? Então a gente vai clicar aqui, fazendo esta função aqui. Então quando você trabalha com, no caso da caneta, então ela vai contornando, você vai contornando a forma e fecha onde está o ponto. Clica na ferramenta seleção, clica fora e não esqueça que ela criou uma camada separada. Então a gente seleciona toda a forma digital com o Ctrl E. Então fizemos essa parte aqui. A parte de baixo, interna do chapéu, vou trabalhar um pouco mais escuro, então eu quero esse azul um pouco mais escuro. Assim. Então vou fazer aqui com pode ser aqui com o pincel. Então, por exemplo, o pincel, vou dar um zoom. Já estou com a cor, né? Pincel está aqui e vou fazer isso aqui. Ó. Vou trabalhar aqui assim, contornando a orelha, melhorando aqui o traço da orelha, né? Aqui. Já criando a divisão aqui das duas partes do chapéu. Contorno embaixo. Varinha, balde, um clique. Volto para o pincel e termino esse contorno aqui, ó, para ficar mais... tirar essa emenda, né? Então ficou assim. Esse pedaço que entrou aqui, a gente pega o conta-gotas, pega a cor externa do chapéu, pega o pincel e corrige. Varinha, borracha, a gente corrige alguma parte aqui de fora do chapéu, né? Opa, um pouquinho. Aqui ele deu uma escapada. Desfazer borracha, pronto. Desfazer a borracha. Então, com a borracha, eu trabalho aqui, né? Estou aqui. A gente
gente acerta alguns detalhes aqui, ó, assim. Volta para a função caneta para fazer o outro lado, né? Então aqui, pego a cor da parte interna, que é esta, pego a caneta, ou o pincel, né? Eu estava trabalhando com pincel, e desenho aqui, corrigindo também já um pouco aqui a parte da orelha, contornando, faz esse outro lado do chapéu, baldinho de tinta, pincel novamente, a gente corrige aqui, ó. Borracha, para acertar alguns detalhes fora. Conta-gotas, vou pegar o tom de cima, para acertar aqui em cima. Então você vai fazendo aos pouquinhos cada detalhe, ó. Fiz isso daqui. O cabelo. O cabelo eu vou partir da cor da pele e escurecer o cabelo, né? Vou deixar ele mais escuro, assim, e vou trabalhar com o laço, por exemplo, né? Então vou fazer aqui um cabelo, cobrindo um pouquinho aqui, assim, baldinho, clica, 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 pincel, eu fecho aqui. Ctrl D, eu tiro a seleção, do outro lado. Então, vou fazer aqui, posso fazer um detalhe mais de cabelo para cá, né, caindo aqui, aqui assim, baldinho, clica, 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 assim, Ctrl D, tiro a seleção, pincel, eu corrijo alguns detalhes, aqui, conta-gotas, eu pego a cor da parte de cima do chapéu e corrijo esse detalhe aqui, ó. Assim. Pronto. Pele, cor da pele, eu corrijo detalhes da pele, aqui e aqui. Ctrl 0, então fizemos isso daqui. Já temos esse desenho pronto, né? Eu quero mostrar para vocês agora sombreamento, né? Então eu quero sombrear a pele, por exemplo. Então, como que a gente pode trabalhar isso? Ferramenta, zoom, para aumentar aqui. Para sombrear a pele, né? Você trabalha da seguinte forma. Então, a varinha mágica, que é essa ferramenta aqui, varinha mágica, ela geralmente está abaixo da ferramenta seleção de objeto. Você clica, segura, varinha mágica. Eu sugiro você salvar esse arquivo 2 vezes. Então, eu vou salvar esse arquivo como? Na pasta de croquis que eu estou fazendo, croquis feminino digital. Croquis feminino digital, salvar, ok. E salvar mais uma vez com efeitos. Então, por exemplo, ou não, você pode também separar as camadas, né? De repente pode ser. Vou mostrar separando as camadas, por exemplo. Command menos, Ctrl menos. Eu posso separar a camada da pele. Como que eu faço isso? Ó, então aqui eu tenho a forma digital. Já fiz toda a forma digital. Para separar a camada da pele, então eu venho na ferramenta selecionar intervalo de cores. Quando você clica aqui, você seleciona com conta-gotas que cor você quer. Eu quero pele, aqui, ó, e dou um OK. Olha, selecionou toda a pele, né? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. O que eu fiz? Eu criei uma camada de pele separada. Aqui, essa camada está separada. Então aqui eu posso marcar pele. E no digital original eu deixo assim. Agora eu seleciono de novo. Então aqui vamos colocar aqui o croquis, croquis digital. Croquis digital.
Acertar aqui o texto. Croquis digital. Digital. Espera um pouquinho, corrigir aqui. Digital. E aqui, pele, né? Então, volto para o croquis digital e eu quero agora selecionar a camada verde. Então, clico em selecionar, ó, camada, croquis digital selecionada, selecionar intervalo de cores, eu quero esse tom, olha lá, está no sapato e está no vestido. Dou um OK, Ctrl C, Ctrl V. Criei uma camada separada do vestido e sapato. Ó. É até bom que a gente vê uns defeitinhos depois a gente corrige. E aqui eu marco vestido, frente e sapatos, porque eu fiz os dois juntos, então eu coloco assim. Então nós temos a camada pele e a camada vestido. Volta para a seleção do croquis digital. Eu quero o chapéu, parte superior, né? Então, seleção com intervalo de cores. Eu quero esse detalhe. Vai pegar o bracelete e a parte superior do chapéu. Selecionei, Ctrl C, Ctrl V. Eu criei essa camada. Então, aqui eu digito chapéu superior e braceletes. Aqui. Está separado, tá vendo? Então, tenho isso e tenho isso. Perfeito. Agora eu vou selecionar na camada digital a parte inferior do chapéu. Então, selecionar intervalo de cores. Esta parte aqui. Só esta parte. Ela não vai pegar só essa parte. Então, o que a gente faz aqui? Cancelar. E seleciona manualmente com a varinha mágica. Aqui e aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, nós clicamos e criamos a camada inferior. Chapéu inferior. Chapéu. Opa, chapéu. Inferior. Então, a parte inferior do chapéu. Então, está aqui. Separamos nossas camadas. Eu quero trabalhar com a camada pele. Vou deixar ativado esse aqui também, mas eu vou selecionar a camada pele. E aqui eu vou fazer um sombreado nesta pele. Então, o que vai acontecer? Né? Nessa camada pele, eu seleciono de novo o intervalo de cores da pele. Selecionei. Eu deixo selecionado, tá? Aí eu pego a ferramenta conta-gotas da pele, escureço o tom da pele para fazer sombra. Ok. Vou dar um zoom aqui para a gente ver mais próximo. Assim. Percebe que ela está selecionada, né? Então, camada pele, né? Eu vou pegar a ferramenta pincel. Pincel, eu vou trabalhar com ele um pouquinho mais largo. Vou pôr aqui 20. E eu quero ele sem dureza. Eu quero ele bem esfumaçadinho. O que eu vou fazer aqui? Sombreado. Vou deixar a luz vindo do lado direito para a esquerda. Então, eu vou ter o lado esquerdo sempre mais escuro. Eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu posso suavizar mais, aumentando o tamanho aqui. Então, por exemplo, olha lá, né? Aumentei e eu faço isso aqui. Ó. Aqui. Todo lado que você vai colocar a sombra, você vai trabalhar assim. E vai diminuindo o formato do pincel para que ele não atinja a área que você não quer, né? Então, por exemplo, vou trabalhar aqui. Aumento o pincel para dar mais sombra. Então, a gente vai fazendo esse efeito aqui. Ó.
Aqui. E essa parte de dedos, né, que é mais trabalho, vamos fazer essa parte aqui toda primeiro, né? Então aqui, ó, aqui. Esse detalhe. Então você consegue trabalhar dessa forma aqui, ó. Um pouquinho mais aqui. A parte da mão você diminui o tamanho do ponto, para você poder fazer mais próximo, né? Assim. A sombra do bracelete. Vamos supor que você tem isso aqui, tá? Uma ideia, né? Você pode dar mais trabalho, fazer com mais detalhe, né, tal. Vou fazer um pouquinho rápido para a gente entender só o processo, né? Então você tem isso aqui. Tá? Então você vai ter esse detalhe marcando o vestido, né, tal. Assim. Então fizemos a pele. Então, 0. A pele está sombreada. Você tira a seleção Ctrl D. Só que você sombreou essa pele e não o que está no digital. Você mantém aqui, né? Então você deixa essa pele assim, tá? Na parte do vestido, que é esta parte aqui, deixa eu fechar aqui, né? Esta parte, eu vou aplicar uma estampa, mas somente na parte do vestido, tá? Como que eu aplico uma estampa? Eu já tenho uma estampa aqui, eu abri uma estampa, né? Peguei uma estampa na internet, essa eu criei, né? Eu criei essa estampa com rapó. E eu vou selecionar essa estampa, Ctrl C, e vou levar para cá, Ctrl V. Tá aqui. A estampa, é lógico que ela está grande em relação ao desenho, né? Então aqui, estampa. Eu vou aplicar essa estampa aqui. Estampa. No vestido. Então, a estampa precisa ser um pouquinho menor. Ctrl T, eu diminuo o tamanho dela para ser proporcional à ideia do vestido, né? Eu quero ela mais ou menos assim. Só que ela tem que cobrir toda a área do vestido da frente. Então, eu duplico essa estampa. Então, como que eu faço isso? Ó, estampa, caixinha, criação de camadas. Eu arrasto essa imagem para cá. Ela criou mais uma. Ó. E aí, como que eu vejo que ele tem mais uma? Seguro a tecla Shift. Ela está aqui uma do lado da outra. Essas duas aqui dou um Ctrl E para agrupar. Ficou uma camada só, tá vendo? Vou levar para baixo. Ou clico com a direita, duplicar a camada. Você duplica, ok. Dupliquei mais uma. Shift eu seguro, arrasto para baixo. Opa, peraí. Shift, arrasto, tá aqui. A continuação da estampa. Clico mais uma vez, duplicar camada, ok. Shift eu seguro, puxo, assim. E aí essas três aqui, ó, esta, Shift, esta e esta, Ctrl E. Então vira uma camada única. Ó. Essa camada única eu vou posicionar na parte do vestido aqui, ó, menos o sapato, tá? Então bem aqui assim. O que vai acontecer? Ela precisa estar acima da camada vestido, esse aqui, ó, tá? Então eu levo a camada estampa para cima da camada vestido, tá aqui. Seguro a tecla Alt, ou no caso aqui eu estou trabalhando com, deixa eu ver aqui, peraí. Alt ou Option, faço isso aqui. Clico com o botão direito do mouse e faço isso. A estampa ela aplica na camada que eu desenhei do vestido. Então você vai ter esse desenho assim, com a estampa, tá bom? Agora, o chapéu, se quiser colocar a mesma coisa, a mesma estampa, dá para fazer. Já temos a pele sombreada aqui, o sapato também. Agora o sapato a gente sombreia aqui embaixo, né? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui com a ferramenta assim. A camada é esta, né? Esta camada que a gente vai trabalhar.
Deixa eu fechar esta. Deixa eu corrigir aqui também, né, esses detalhinhos. Então, com conta-gotas, pincel, corrija o pincel novamente para dureza, 6. Eu vou corrigir esses detalhes aqui, ó. Deixar um pouquinho mais largo. Por aqui, 12. Aqui, ó. Para ficar esses detalhes aparecendo assim, né? Opa. Corrige aqui. Ok. E aí nós vamos trabalhar no sapato com a varinha mágica, selecionando ele. Eu quero um tom verde um pouquinho mais forte. E eu quero trabalhar com pincel mais largo e esfumado. Ctrl Z, Ctrl Z. Esfumado, né? Então aqui, esse tipo aqui, ó. Então vai dar esse efeito, ó, mais esfumadinho, né? Assim. Aqui eu não selecionei. Deixa eu selecionar esse lado. Aqui. Também. A gente trabalha esse detalhe aqui, ó. Dessa forma. Eu acho que quanto mais você trabalhar, por exemplo, eu quero agora um tom mais claro desse verde. Eu clareio. Mantendo a seleção. Sempre deixando a seleção ativada, né? E eu quero fazer uma luz. Então, eu venho aqui e faço luz, ó. Diminuo um pouquinho a espessura. Faço uma luz aqui no sapato, ó. Para dar um efeito, né? Aqui, ó. Aqui, né? Então, aí é uma questão de ir trabalhando esses detalhes com mais qualidade, né? A mesma coisa o bracelete. Então, Ctrl D, eu tiro a seleção. Eu ativo o bracelete que está no chapéu, né? Está aqui. Chapéu. Aqui, né? Aqui. E nesse bracelete aqui, eu clico na seleção. Varinha mágica aqui e aqui. Pego o conta-gotas da cor. Pego a cor e escureço. E aí, com o pincel aqui, eu trabalho o tom mais escuro. Ó. Então, você vai dando essas nuances. Olha que bonito que fica. Né? Esses detalhes. Eu quero mais claro, conta-gotas da cor clara, clareia mais. Pincel, a gente clareia a parte que a gente quer. Aqui, ó. Aí vai dar um efeito mais interessante ainda. E Ctrl D, a gente tira a seleção. Ctrl 0. A gente seleciona, assim. O cabelo está aqui também, né? Está aqui embaixo. O cabelo eu não vou mexer. Desenho do cabelo, vestido, croquis digital está aqui, né? Então, fica assim. Na parte do chapéu inferior, então, por exemplo, camada chapéu inferior. Eu venho aqui, amplio. Eu quero escurecer um pouquinho mais. Então, primeiro vou na varinha mágica, seleciono aqui e aqui. Pego o conta-gotas, pego essa cor. Escureço a cor. Pego o pincel largo, esfumado, e faço isso aqui, ó. Aqui, né? Deixa eu ver se eu estou na camada certa, deixa eu fechar alguma camada que está aparecendo aqui, ó. Então eu faço isso aqui, ó. Eu dou essa brincadeira de profundidade, ó. Aqui, ó. Desse jeito, ó. Aqui, faz isso. Na camada superior, a gente seleciona essa parte, que é o fecha essa, né? Ctrl D, tira a seleção. Venho para superior, que é esta. Chapéu superior, camada, né? Pego o conta-gotas, pego a cor e clareio. Assim. Pego o pincel e faço, opa, Ctrl D, tá vendo? Eu não coloquei a seleção, ela sai para fora, tá vendo? Então, precisa
varinha mágica selecionar. E aí a gente consegue jogar a cor exatamente onde a gente quer, assim. Aí você tem esse efeito assim, tá? Ctrl D tira a seleção, Ctrl 0, olha como fica, né? Ctrl mais, então aqui a gente tem o croquis digital, né? Todo pronto, né? A partir do desenho feito à mão. Então nós trabalhamos as camadas separadas para entender o processo, né? Aqui, começamos dessa camada, né? Fizemos esse desenho, mantém ele assim, chapadinho, e depois você cria as formas separadas, né? Aqui, esse detalhe, com a estampa, né? E a pele e o cabelo. O cabelo tá no croquis digital. Ok, né? E salva esse arquivo, então, novamente, né? Então você tem esse arquivo salvo de novo, desta forma. Ok? Então essa é uma fase importante, né, do processo digital, aqui é a parte 3.